Figueira, para todo o norte e centro de Portugal. 106.3 FM Estéreo. Informédia. São 9h08. Estamos então no Informanhã. Agora os meus convidados são a Associação Voltado a Poente, representada por Vital Santos, que vem acompanhado de Graça Santos e também de Fernando Rocha. Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à Informédia Rádio. É com agrado que vos recebo aqui nos estúdios da nossa rádio. Como é que estão? Bem dispostos? Muito bem. Nós, antes de mais, bom dia. A si, em primeiro lugar, e em segundo lugar a todos os ouvintes, e estamos aqui exatamente porque para nós é sempre um prazer dar a conhecer a Voltado a Poente. É algo que nos alicia e, portanto, cá estamos para divulgar, para falarmos um bocadinho da associação, esta nossa associação. E pegando nas suas palavras, para quem nos ouve e não conhece a associação, peço então que nos diga onde é que está sediada essa associação, que estão aqui, foi bem falada pelo Fernando Rocha, que me falou dela com muito entusiasmo. Não é? Ora bem, esta associação, ela está sediada na freguesia de Romariz, portanto, aqui do concelho de Santa Maria da Feira. E, portanto, ela nasceu, ela está localizada na freguesia. A sua sede está mais especificamente num lugarzinho de Romariz, que é Duas Igrejas. E eu refiro esse aspecto porque Duas Igrejas efetivamente, foi o embrião da associação. Todos os sócios fundadores eram residentes desse lugar. São residentes desse lugar. Exato. Possivelmente derivado ao nome que tem, Voltado a Poente, algumas pessoas já os terão questionado o porquê deste nome, e é isso que eu pergunto agora. Quem é que escolheu o nome e porquê Voltado a Poente? Eu vou deixar aqui a Graça a falar, porque na realidade ela foi a principal, foi a primeira pessoa que pegou na ideia. Foi a criadora, embora com uma base já, mas ela explica melhor do que eu a origem desse nome. Não, Voltado a Poente porque este nome fazia parte das listas de nomes de associações que estavam disponíveis para a associação na hora. E quando eu vi Voltado a Poente, pensei logo na localização de Duas Igrejas. E perdoem-me porque foi mesmo assim. É porque Duas Igrejas é mesmo voltado a Poente. E isto também depois ia de encontro ao nosso objetivo da associação, que era um voltar para o futuro, era uma visão futura, era um caminhar para o futuro. Visão futurista, portanto, não é? Exatamente. Portanto, daí fazia todo o sentido Voltado a Poente. E foi essa a razão do nome. Muito bem, voltado para o futuro, gostei disso. E a data da fundação, quando é que foi fundada então? 8 de fevereiro de 2008. De 2008. Já tem uns aninhos, já está. Já fez 7 anos, sim. Já fez 7 anos, sim. Muito bem, e 7 anos, com certeza, e já vamos falar mais adiante das vossas atividades bem aproveitados, não é? Sim, com certeza. Porque é uma associação cultural e por ser uma associação cultural, obviamente que temos que falar de cultura e falar em secções ou departamentos, ou quiçá até grupos existentes dentro da própria associação. Eu perguntava quais são as atividades que a associação tem, não é, dentro da própria, ou que faz dentro da própria coletividade. Bem, nós temos diversos núcleos, nós constituímos como núcleos, aliás, núcleos que são constituídos a partir da Assembleia Geral. A Assembleia Geral é que faz a aprovação desses núcleos. Eu vou enumerar os núcleos existentes, alguns mais dinâmicos, outros menos dinâmicos, uns com mais envolvência de pessoas, outros com menos envolvência de pessoas, mas os núcleos principais é o núcleo teatro, é um núcleo de música que engloba um coro de música tradicional e cavaquinhos, portanto são dois grupos que existem dentro. Depois há o núcleo de dança,
já teve dança salão, neste momento essencialmente está a Zumba, que é uma modalidade que está entre... Muito em voga por aí, não é? E que verdadeiramente se pode considerar entre dança e ginástica, também existia ginástica. Temos as caminhadas, temos a preservação do património, que é um núcleo que damos uma importância muito grande. Temos a chamada AVAP com 2 Vs, Audiovisual VAP. Eu já agora chamo a atenção de uma coisa, quando eu digo VAP é voltado a poente, okay? Portanto, a VAP, nós muitas vezes, de forma para simplificar, utilizamos a designação VAP, aliás nós chamamos-nos os VAPs, portanto, portanto a VAP é o Audiovisual VAP. Temos viagens turístico-culturais e temos um núcleo que nós designamos de bar convívios. Este núcleo é aquele que muitas das vezes suporta a parte exatamente nos convívios, a parte do comes e bebes, etc. Portanto, aquela parte operacional e, portanto, que é fundamental termos este núcleo para que as outras iniciativas possam ter, enfim, o devido suporte e a envolvência que é necessária. Depois temos um conjunto de atividades que não constituem núcleos, mas que são atividades que vamos desenvolvendo, podemos considerar hoje em dia já como que quase como tradicionais na nossa associação. Começa sempre o aniversário, o jantar de aniversário, que é sempre um momento alto da nossa associação. Normalmente envolve bastantes pessoas e temos inclusive a presença normalmente de entidades oficiais. Convidadas, não é? Normalmente temos sempre a representação inclusive da Câmara, ou presidente, ou vice-presidente, ou um vereador temos a junta de freguesia, enfim, portanto, o aniversário é sempre um momento de união. Apoteose, não é? Exatamente, E depois normalmente temos sempre a festa de verão, no encerramento das atividades, temos a festa de Natal, temos sempre o São Martinho e os jogos tradicionais. Ao longo do ano vamos com mais irregularidade, não é? Que é os chamados encontros temáticos, têm uma importância muito grande. Já tivemos 10 encontros temáticos sobre a mais diversa temática, sobre o Castro, sobre música, sobre ambiente. E quanto às tradições e costumes também da localidade, tem alguma dinâmica nesse aspecto? Já vamos. E depois temos o apoio técnico, que é aquele que no fundo em paralelo com os bar e convívio, é aquele que no fundo depois todas as outras atividades recorrem para a parte de som, imagem. Aliás, daqui a bocadinho julgo que teremos a oportunidade de falar com mais profundidade disso. Quando eu falei do núcleo de preservação de património, eu disse que tinha uma importância muito grande, que é responde-lhe exatamente à questão que me ia colocar, que é a sua importância relativamente à preservação no sentido de recolha que temos, a recolha audiovisual de tradições da nossa terra, neste momento, um aspecto fundamental para o qual estamos bastante mesmo envolvidos é sobre o Castro de Romarias. Portanto, que é o ex-libris da freguesia, é uma referência fundamental. Essa situação também um protocolo que foi assinado muito recentemente. É uma associação virada para a sua população, que trabalha de dentro para fora e de fora para dentro, consecutivamente, porque vocês estão sempre receptivos a ideias e opiniões das pessoas. E falando para além disso, tem muitos associados ou sócios à associação? Temos alguns. Exato. Sabemos que é difícil, não é? Não, olha, até ultimamente temos muita gente. Não é? Temos muita gente, temos. Nós temos que considerar, ao nível dos associados, temos que considerar 2 tipos de associados. Ou melhor, para explicar melhor, até posso dizer o seguinte: um dos objetivos iniciais da nossa associação é promover a família. E logo nesse capítulo, julgo que temos uma atitude clara.
qualquer associado pode se associar individualmente, pode associar a família. E temos logo esta situação que é, tanto a família como o associado pagam a mesma joia, ou seja, o associado single, como nós chamamos singular, é penalizado porque vai pagar a mesma joia que teria se inscrevesse a família. A família. Não tem limite de pessoas que se possam inscrever, não é? Neste caso, a família no sentido, a família nuclear, ou seja, pai, homem, portanto, marido, mulher, ou portanto, o casal, seja ele qual for, e os filhos dependentes. Consideramos isto como filhos dependentes. Os filhos dependentes é que não têm limite de idade, ou seja, serão dependentes enquanto forem dependentes. Eu posso ter um filho com 30 ou 40 anos que é dependente dos pais. Se for dependente, não paga cota. Se for dependente, não paga cota. A única diferença, verdadeiramente, é quem são os sócios efetivos, são o casal, portanto é o marido e a mulher. Como queremos respeitar a individualidade de cada um, porque também havia aqui a questão de dizer assim, pronto, ok, a família era um sócio, o sócio era a família. Havia aqui um problema, é que então perdia-se a individualidade de cada uma das pessoas. As pessoas não deixam de ser pessoas. Por isso é que é família, mas a verdade é que cada um é sócio independente, ou seja, cada um tem o seu número independentemente. E depois, portanto, então teremos os sócios e teremos os sócios efetivos e teremos os sócios dependentes. Juntando isso tudo, neste momento teremos mais de 350 associados. É muito bom para uma associação assim, né? De uma freguesia, como é Romariz também. Já falámos de algumas secções e de grupos dentro da própria associação. E sabemos que o teatro é uma das mais fortes valências culturais da associação em si. Podem-nos falar um pouco deste grupo, sei lá, sobre atores, encenadores, quantas pessoas se dedicam especificamente a esta área do teatro? Porque sei que foram várias as representações já feitas, não é? Sim. E quem é o impulsionador, né, também deste grupo, porque tem que haver sempre alguém por trás que dê um passo em frente. Na origem, o teatro esteve quase sempre... a ideia do teatro foi quase que promoveu a origem da associação, porque houve uma experiência na Terra, concretamente em 2 igrejas, nos anos de 70, e essa experiência de teatro ficou a germinar. Durou um ano. Mas nós, para onde íamos, levávamos as pessoas todas. O lugar esvaziava naqueles dias de apresentação noutros sítios. E, portanto, o teatro foi aquela ideia, era a ideia que presidia à constituição da associação. Depois fomos mais longe. E partiram para a associação. Exatamente. Embora ela tivesse uma origem muito interessante, que eu podia aqui falar, mas íamos nunca mais acabava. Queimar muito tempo. O teatro, propriamente dito, neste momento temos à volta de 20 atores. E temos um encenador que vem todas as semanas de Irmesinde. Está connosco desde o início. Força de vontade. Portanto, é um grupo absolutamente fantástico. 20 atores, mas, por exemplo, para a Viagem Medieval nós conseguimos juntar 40 pessoas. Portanto, dentro de 20 atores e mais figurantes, conseguimos levar para a Viagem Medieval um grupo de 40 pessoas. A Viagem Medieval deve ser, talvez, das... Sim, do expoente máximo até da representação. Tive a ocasião de ver alguns filmes ou vídeos da prestação deste grupo de teatro. Achei fantástico essa recriação histórica. Peças de teatro, obviamente, já foram muitas, as que fizeram ao longo destes anos, desde 2008, e está na gênese da associação também, não é? Vocês destacam alguma especial, para além dessa representação que acontece na Viagem Medieval? Olha, posso dizer a primeira. A primeira muito interessante logo foi: o nosso Vasquinho vai ser doutor. O nosso Vasquinho vai ser doutor. É uma comédia. É uma comédia. Aliás, quase sempre tem que ser comédia. Já pelo nome, já... E logo, o nome diz logo tudo. Exatamente. É que é baseado no cinema, o famoso cinema dos anos 40, 50. O António Silva, o Vasquinho, o Vasco, o António Silva, exatamente. Aquilo que se fazia rir, não é? Exatamente. Os pontapés na mesa, o sportinguista e tal.
Portanto, o nosso encenador faz trabalhos excepcionais. Repare, pegou em 3 filmes e juntou-os e mexeu e criou uma história com a envolvência de 3 filmes desses. E também aquele que vocês que tiveram uma atuação aí nas Caldaçãs, eu também gostei bastante, daquele que é o... É o Salomão. É o último. É o último, que é baseado na viagem do elefante de José Saramago. Falaram em Caldas de São Jorge, obviamente a associação sai fora de portas, porque não se restringe, inclusivamente ali, não é? Porque o Conselho da Feira é tão grande e o grupo não pode terminar logo que apresenta uma peça e ficar por ali, como as duas apresentações. Costumam percorrer então as outras localidades vizinhas que vos conhecem também e onde vocês também se dão a conhecer, é óbvio que sim. Por acaso, alguns desses atores fazem residem fora de Romariz? Sim. É para além do encenador, que já sabemos, não é? Vem de Hermesinde. Vem de Hermesinde, exatamente. Temos de Lourosa... Mas a maior parte a maior parte é de lá. E até muito concentrado, até mesmo... Muito concentrado, tem 2 igrejas. Exatamente por esse tal bichinho que falámos há bocadinho, não é? E, portanto... As pessoas mais idosas do teatro foram as jovens nos anos 70. Foram os jovens dos anos 70. Dos outros, a juventude, isso já vem mais do resto da freguesia, já vem de outras localidades, ou seja, é engraçado que eu nunca tinha pensado nisso, mas pegando agora na ideia, ou estando agora a pensar nisso, efetivamente a velha guarda é dos anos 70 e a nova guarda, então essa sim tem origens diversas, mas muito concentrada em Romariz, quase todos os atores são de Romariz. Como é que vocês fazem a divulgação das vossas atividades? Através das redes sociais ou colocam panfletos pela freguesia? É mais o Jornal de Romariz, não é? Não. Na feira também? Não, o nosso impacto muito grande são aquilo que se chama agora disse-me agora mesmo... O Facebook, por exemplo? Facebook, blog. Nós temos um blog que alimentamos com alguma regularidade. Não fazendo a manutenção. Exatamente. Temos o Facebook, temos o YouTube e utilizamos dentro dos sócios utilizamos o e-mail e os contactos por SMS. Para vos contactar ou aceder às vossas páginas, basta procurar pesquisar Voltado a Poente. É isso? Aliás, eu julgo que quem for ao computador e escrever Voltado a Poente, não lhe falta informação. E então, se entrar no blog, a partir do blog tem links para as diversas, portanto, os outros espaços de divulgação. Utilizamos muito pouco a comunicação por cartazes, por flyers, etc. Sim, chegamos à conclusão que bastante, não tem impacto. É um investimento que não vale a pena. Era norma de utilizar-se até na missa dominical, anunciar o que ia acontecer. Também fazem isso ainda hoje? Também se faz. Especialmente quando é ali na terra. Mais onde se concentra. Exatamente. Onde se concentra muita gente e é uma oportunidade também para divulgar. Não fica tudo. É óbvio que estão aqui os três, não é, para falarmos da Voltada a Poente, mas é lógico que outras pessoas eventualmente poderiam cá estar, mas não podem por motivos óbvios. Querem aqui fazer referência a alguma dessas pessoas que seja importante para a associação e que vos ajuda também neste trabalho voluntário que vocês fazem, que não é só para os adultos, é para os jovens também, não é, para a juventude, que isto é uma associação virada para toda a gente. Sim, com certeza. Não, eu refiro a alguns, é sempre complicado falar em nomes concretos. Pode-se esquecer. Exatamente, e portanto eu só vou referir 2 ou 3 nomes que são casos especiais no fundo. Mas isso não significa que não haja outras pessoas que... Assim, esta dinâmica não se consegue com 2 ou 3 ou 4 pessoas. Portanto, isto consegue-se com envolvimento de dezenas de pessoas. E o envolvimento empenhado das pessoas. E, portanto, por exemplo, basta começar pelos elementos que integram os órgãos sociais ou que integraram os órgãos sociais. A direção, ainda há pouco tempo alargamos a direção, nós já éramos 3 elementos da direção, e alargámos-la para 5, porque queríamos exatamente
criar aqui uma capacidade de crítica interna, e 3 pessoas eram muito pobres, estávamos sempre todos de acordo, é muito monótono estarmos sempre todos de acordo, e portanto é necessário também visões diferentes para que as coisas evoluam. Portanto, os órgãos sociais, a mesa da Assembleia Geral, todos são fundamentais, Todos são são envolventes. imprescindíveis. E, portanto, o facto de ser direção não significa que só a direção é que funciona, os outros órgãos são fundamentais. E pessoas que já estiveram, e por uma outra razão, muitas vezes profissional, pela crise que os obrigou a emigrar. Aliás, já perdemos muito bons elementos. Que nós na altura julgávamos como é que íamos substituir estas pessoas, e aliás eu costumo dizer que não há ninguém insubstituível, e a prova é evidente, é que parece que pessoas que tiveram que se ausentar e que eram absolutamente fundamentais, válidas, não é? E pronto, e tivemos que sobreviver a essa situação. Mas neste momento temos um elemento que eu gostaria de referir, porque eu acho que é o exemplo do que é vestir uma camisola. De dedicação, De dedicação, que é exatamente o nosso ensinador de teatro. Foi um colega meu de escola, e portanto eu quando lhe fiz o desafio... Já agora vamos dizer o nome do... Nuno Lima. Nuno Lima, um abraço para o Nuno Lima. Nuno Lima, exatamente, o Nuno Lima, que faz todas as adaptações dos nossos textos. Que se molda ao grupo que tem pela frente. Exatamente. Não é? Ele constrói os textos em função dos atores que tem. Exato. Trabalha mais. Fantástico. Sempre disponível. É uma pessoa absolutamente... Nós temos... Se não fosse o Nuno, provavelmente o teatro não tinha o impacto que tem. Portanto, esse é daquelas pessoas que nós não podemos nunca esquecer. Mas é normal que nestas associações haja sempre alguém que se destaque mais. E o curioso é que não é daqui. Não é da terra, mas... Não é da terra. Não, é de Irmesinde. Ele vem de Irmesinde e faz esse... não, é absolutamente fantástico. Outra pessoa que faz a diferença, e eu estou a referir só a essas pessoas porque, no fundo, se não fossem essas pessoas, não havia possibilidade de o fazer de outra forma, que é o Sérgio Moura. O Sérgio Moura é o que faz as edições de todos os vídeos, faz a captação, recolha de imagens. Basta ir ao YouTube para ver de que é que eu estou a falar. É o que trabalha no audiovisual. É engraçado. Eu conheço esse, eu dou bem com essa manhã há muitos anos. E ele também fez lá uma referência, está lá à minha cançoneta, ele é uma pessoa que, aliás, eu aí convido, desafio as pessoas a consultar o YouTube da Voltada Poente, porque todos aqueles filmes que ali estão são editados por ele, e nós vamos ver, inclusivamente, temos eu considero, por exemplo, aquela edição da última representação que nós fizemos na Viagem Medieval, é absolutamente... E nas condições em que ele faz. Exatamente, eu também me admirei, porque o som está fantástico, ele conseguiu uma recolha de imagem perfeita, como se fosse uma representação em palco, e estavam a fazê-lo no terreno, o que é bastante difícil. Teve que ter ali meios, obviamente, que se adaptassem àquela situação, não é? Porque havia correrias, pronto, as princesas ou lá as pessoas que estavam a representar os seus papéis, não era fácil realmente captar o som da forma como ele o fez, e que tão bem está o filme feito, não é? E podem consultar no YouTube a representação da Voltada Poente na Viagem Medieval. E já vamos falar da Viagem Medieval. Não há muito tempo celebraram um protocolo com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira sobre o Castro de Romariz, que falámos há pouco disso. Pode-nos referir, professor Vitalo, o que é que reza em linhas gerais esse protocolo e que papel passa a ter a Voltada Poente depois dessa assinatura, desse protocolo? Este protocolo conseguiu-se ao fim de... Ora, nós existimos há 7, eu julgo que conseguiu-se ao fim de alguns 5 anos de trabalho com a Câmara Municipal. Não foi um parto difícil, mas conseguiu-se, efetivamente. Era sempre um desejo nosso de concretizarmos isto. É assim, a ideia foi esta, o Castro Romariz é algo que distingue Romariz de todas as outras terras aqui da região. Porque é preciso ver que o Castro Romariz é o castro melhor preservado entre Douro e Voga. É o castro de maior dimensão, de maior impacto, de maior importância.
e, portanto, era uma pena estar lá no meio do monte sem ninguém o conhecer. Ok. E, portanto, e daí o nosso objetivo de fazermos alguma coisa. Quando se constituiu a associação, passado um ano, eu fui ter com a senhora vereadora e perguntei-lhe, e aliás, depois com ela, depois inclusive com o professor Rui Centeno, que é o chefe das explorações, das escavações da Faculdade de Letras e, portanto, arqueólogo e que fazia ali escavações, e nós colocamos à disposição deles e dissemos o que é que nós podemos fazer para promover este espaço e mostrar e dignificar e preservar este espaço. E finalmente então chegamos ao protocolo. O protocolo o que é que faz? Dá-nos a liberdade de fazer iniciativas, de desenvolver iniciativas de promoção do Castro, em parceria porque o gestor responsável do Castro é o Museu Convento dos Loios. E, portanto, são eles que fazem, inclusivamente, asseguram as visitas guiadas. Nós ficamos, a partir do protocolo, ficamos com a responsabilidade de desenvolvermos e fazermos as visitas guiadas aos sábados, domingos e segundas-feiras. E, além disso, queremos fazer visitas guiadas diferentes. E, portanto, queremos promover formas lúdicas, interessantes, motivadoras para as visitas. Portanto, não queremos limitar-nos a fazer a visita, para a qual temos um corpo de guias, devidamente formado pelo Museu Convento dos Loios, e, portanto, asseguramos. Mas, para além da visita propriamente dita, queremos também ir mais longe. E, portanto, queremos criar motivos de interesse e que amanhã alguém que visita o Castro Romariz diga, e muitas vezes esta é a melhor publicidade, é boca a boca, diga que é mais do que uma visita. As visitas acontecem todos os dias ou só ao fim de semana? O Museu Convento dos Loios assegura as visitas todos os dias, terça a sexta. De terça a sexta. Nós asseguramos aos sábados, domingos e segundas-feiras, à hora que as pessoas quiserem, desde que façam marcação. A marcação é feita onde? Pode ser feita tanto no museu como na associação. Basta ir ao nosso e-mail. O nosso e-mail é muito fácil, é voltadoapoente@gmail.com. Portanto, é facílimo. A voltada põe, portanto, tudo escolas, creches, jardins de infância, não é? Podem então contactar-vos através do e-mail voltadapoente@gmail.com e solicitar então uma visita ao Castro de Romariz. Se entrarem, por exemplo, no blog ou noutro sítio qualquer, inclusive poderão ter acesso ao próprio telemóvel, que podem também fazer, também se pode fazer por telemóvel. Então é considerada então uma das estações arqueológicas mais expressivas da região do Interdouro e Voga, como disse há pouco e muito bem, o Castro de Romariz. A vossa participação é voluntária e estará seguramente voltada para dinamizarem e desenvolverem atividades no património e ações de salvaguarda do próprio, não é? Não sendo uma tarefa fácil, eu pergunto como é que estão a gerir, e já falou um pouco sobre isso, esse vosso trabalho. Quantas pessoas estão diretamente envolvidas, se é que estão só envolvidas nesse projeto, à volta do Castro de Romariz? Nós temos um corpo de guias. Esse corpo de guias, neste momento, assim, efetivos, seguros, são 8. De qualquer forma, receberam formação 12, 13 pessoas. Que receberam formação adequada e que estão, simplesmente, as pessoas têm as suas atividades e não podemos contar, exatamente. Aliás, isto, atenção, é algo que é completamente gratuito para visitantes e para a autarquia. Portanto, este é não pagam bilhete, não é? Não se paga bilhete nem para visitar e nem a autarquia nos dá qualquer tipo de subsídio para isto. Portanto, é voluntário. Aliás, o Sr. Vereador realçou esse aspecto, que é a primeira experiência
de voluntariado cultural no Concelho de Santa Maria da Feira. Olha, o que é que já foi feito desde que assinaram esse protocolo com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, por exemplo? Assim, foi há muito pouquinho tempo e, portanto, nós não fizemos nada. Agora, eu ia acrescentar uma coisa que é muito interessante. Se alterou alguma coisa relativamente ou antes e agora ou depois, não é? Do protocolo assinado. É que nós já fizíamos coisas antes do protocolo. Exato. E, portanto, não foi o formalismo do será protocolo. Bom frisar que, derivado a esse vosso trabalho, este protocolo acaba por surgir, não é? Basta dizer que existe uma iniciativa, e eu já agora chamo a atenção para isto, porque aproveito até para meter este parênteses, porque eu acho que é importante. Há uma dinâmica na freguesia, desde há 2 anos para cá, em que se juntaram, quem lançou esta ideia foi exatamente a Voltada Poente, mas entretanto neste momento está a funcionar um conjunto de 10 entidades de Romariz que promovem especialmente anualmente 2 iniciativas culturais. Uma delas é o Arraial Tradicional de Santo António, que vai ter lugar já agora, toda a gente está convidada para ser em Romariz, 12 e 13 de junho. Já foi o ano passado. E já foi o ano passado, exatamente. E isto agora entronca-se com o Castro de Romariz, porque também existe o regresso às origens no Castro de Romariz, que é uma iniciativa, não é da Voltada Poente, é uma iniciativa destas tais 10 entidades romarizenses, na qual se inclui a Voltada Poente, em 12, neste caso vai ser 12 e 13 de setembro, portanto não é difícil de fixar, porque é 12 e 13 de junho e 12 e 13 de setembro. Em 12 e 13 de setembro, a Voltada Poente, que é uma recriação, dos tempos da origem do Castro de Romariz. A Voltada Poente tem uma importância fundamental, porque assegura a vertente cultural, a vertente de recuperação da época. E nas 2 iniciativas anteriores, ou seja, há 2 anos que isto acontece, nós asseguramos, entre várias coisas, também há teatro, etc., mas asseguramos as visitas guiadas. Nestes 2 anos, nós tivemos aproximadamente 1000 visitantes. O que é muito bom, não é? 1000 visitantes. E é preciso ver que os visitantes só entram com guias. Não se pode, aliás, o regresso às origens é feito no sopé do monte. Ninguém entra nas ruínas que não seja com guias. Exatamente porque um dos nossos objetivos é dar a conhecer e preservar. Como é que as pessoas podem movimentar ali dentro sem destruir aquilo? Pelo que estou a ouvir, dá-me a entender que antes da Voltada Poente o local estaria um pouquinho abandonado. Sim, porque ninguém quer fazer nada por Carolice e aqui deve ter muita força de vontade. Então bem haja a Voltada Poente, não é? Bem haja para a vontade. E vamos virar agora aqui para a Graça Santos, que também faz parte da associação, e eu pergunto de que forma é que dá o seu contributo. Quer-nos falar um pouco da sua ligação à associação? E já soube, ainda agora há pouco falamos em off aqui, que foi a criadora, não é? Do nome também. E está ligada à Fundação também. Eu estou ligada à associação desde a primeira hora e tenho participado, porque sou sócia fundadora, tenho participado de todas as decisões. Para além disso, tenho participado em inúmeras atividades, participo no teatro, participo na música, no coro, nos cavaquinhos, sou guia também do Castro. O que lhe deve dar muito prazer, não é? Muito mesmo. Muito, por acaso foi uma experiência muito agradável. E eu própria fiquei muito mais conhecedora do que representa aquele Castro. E desde 2010 também sou tesoureira da Voltada Poente. E nesse campo também me orgulho de dizer que a Voltada Poente, acho que mais uma vez é um exemplo da prestação de contas que faz aos seus sócios, aos seus associados. Portanto, todos os associados recebem via e-mail o relatório da gestão, a prestação de contas que é detalhada documento a documento, anteriormente à sua Assembleia Geral. Eu acho que há poucas, não sei, daquilo que eu conheço, acho que há poucas associações que sejam tão minuciosas e que passem uma comunicação tão boa aos seus associados. Acho que mais uma vez, porque é uma das coisas que nós queremos é que haja transparência, completa transparência, que damos a conhecer todas as atividades que fazemos, inclusive o plano de atividades é depois confrontado com as realizações no relatório de gestão
ponto por ponto. Portanto, aqui eu acho que nós há um controle fazemos muito apertado também de tudo o que se faz dentro da associação. Completamente. Somos muito rigorosos a esse nível. Somos muito rigorosos a todos os níveis e nesse nível da tesouraria, exatamente, ainda mais confiança às pessoas que completamente. Exatamente. Portanto, Qualquer pessoa qualquer pessoa que paga a sua cota sabe perfeitamente para que é que foi aplicada a sim, cota. Porque apresenta o relatório de contas, não é? Completamente. Da vossa gerência. Sim, mas minucioso. Falando do relatório de contas e de órgãos sociais, os mandatos são de quantos anos? 2 anos? 2 anos. E tem sido fácil a sucessão? Quer dizer... Não é. Não é pouca gente que queira assumir a responsabilidade, porque efetivamente é preciso muito tempo, é preciso muito gosto, é muita cabeça. E há muita gente que não reconhece, quer estar lá só para se mostrar, muita gente. Se calhar, não sei. Onde tem havido alguma evolução é ao nível de alguma mudança, ao nível da Assembleia Geral, ao nível da mesa da Assembleia, ao nível do Conselho Fiscal, aí sim tem havido algumas mudanças. Ao nível da direção, ela... Tem-se mantido. Ainda bem. As pessoas estão aqui de uma forma voluntária, porque no fundo quem está para servir, não para ser servido. O Fernando Rocha foi a primeira pessoa que me falou da voltada do Poente e logo manifestou a vontade de trazer aqui a associação para se dar a conhecer e também divulgar as suas atividades. E foi também através dele que já vos dedicou uma canção devido a esses laços de amizade que nutre por vós. Eu então propunha para ouvirmos um tema composto pelo próprio Fernando Rocha, cantado e musicado pelo próprio. Ele fala em rápio, uma dedicatória. O que é isso, Fernando? Rapio. Rapio. Por Rapio lá em Romaria. Ele é o Fernando Rapio. Então o Fernando Rapio tem que ser. É o teu nickname, não é? Há muitos Fernandes, mas o Rapio é só. Vamos ouvir então o Rapio a cantar. Meus queridos romarizenses, quer vocês queiram ou não, meus queridos romarizenses, quer vocês queiram ou não, o grupo de cavaquinhos os VAP são um grupo de eleição. O grupo de cavaquinhos os VAP são um grupo de eleição. Tocam lindas melodias e músicas de tradição. Tocam lindas melodias e músicas de tradição. Associação voltada à Poente tem sede em 2 igrejas. Associação voltada à Poente tem sede em 2 igrejas. Tem dança, música e teatro, até causam muitas invejas. Até causam muitas invejas. Até causam muitas invejas. A associação é muito dinâmica, de trabalho e dedicação. A associação é muito dinâmica, de trabalho e dedicação. É um regalo vê-los a atuar, estão sempre em grande ação. Estão sempre em grande ação. Estão sempre em grande ação. Minha homenagem à associação com muito brilho. Aqui presto a minha homenagem à associação com muito brilho. Desejo muita felicidade do vosso amigo Rapio, do vosso amigo Rapio, do vosso amigo Rapio.
106.3. Continuamos a conversa com a Associação Voltado a Poente, aqui representada por, já ia dizer, já me ia esquecer do nome, não me esqueci, o professor Vital Santos, também da Graça Santos e que veio acompanhar também do Fernando Rocha. E vamos continuar então a conversar, perguntar ao Fernando Rocha se isto foi uma vontade que surgiu, não é? Ou por impulso, esta dedicatória à Voltado a Poente. Foi por facto de eu dou-me muito bem com esta gente, Voltados a Poente, com todas essas pessoas, e surgiu-me essa ideia e comecei a escrever e coloquei no YouTube. Se calhar não foi de agrado de muita gente, mas olha, foi como saiu. Foi, agrado, então, foi feito de boa vontade. Claro, e quando as coisas são feitas de boa vontade e com muito querer, e porque gostas, obviamente, da associação, Voltado a Poente, deste o melhor de ti, não é? Exato. Pronto, e com certeza o professor Vital também gostou dessa. Eu também não sou muito. do teu também, contributo também não sou artista. Não para sou divulgar, porque tem também está no YouTube, para isso. Aliás, quem ouvir a música do Fernando até pode julgar que isto foi encomenda da Voltado a Poente, mas não foi. Foi uma iniciativa exclusiva do Fernando e portanto, para nós é efetivamente uma honra termos sido os causadores e termos provocado o Fernando a fazer uma música destas, que muito nos honra, com certeza. Muito obrigado. Estás de parabéns, Estou a ficar um artista, já vou lá para a Professor Vital, há pouco falámos da viagem medieval e da participação da Associação Voltado a Poente. Estão lá de que forma só? A nível teatral ou participam de um outro tipo de atividade ao longo da viagem? O convite foi feito, portanto, aquilo que motivou a ida para a viagem medieval foi a partir do teatro, o ano passado. Portanto, fomos convidados provavelmente por pessoas que começaram a ver no nosso YouTube, verificaram a qualidade das nossas representações e, portanto, fomos convidados a integrar aquilo que se chama a animação âncora da viagem medieval. Portanto, normalmente a animação âncora é um espaço da viagem que se desenrola na frente do castelo e que tem como objetivo principal contar a história do reinado daquele que está em causa naquele ano. Portanto, fomos convidados, normalmente aquilo é desenvolvido sendo como que três episódios, no fundo, normalmente o início do reinado, o meio do reinado e o fim do reinado, é isso. Nós, no ano passado, fomos convidados a integrar esse espaço na parte do meio do reinado, pronto. Este ano já estamos convidados para integrar novamente esse espaço também. Não sabemos ainda qual é o episódio que nos vai calhar, mas enfim, é esse espaço que vamos integrar. E este ano propusemos avançar para um outro tipo de atividade. Então já fizemos a proposta e julgo que vamos ser contemplados, também vamos integrar o grupo de danças medievais. Temos um grupo que se propôs... Dança do Povo. Vertente Dança do Povo. Aliás, a responsável desta parte das danças é aqui a Graça, que congregou vontades para criar este grupinho, que neste momento já tem um número muito significativo. 26 pessoas. Bastantes pessoas. É bom trabalhar, não é? Também essa temática das danças. As pessoas às vezes só precisam também de serem lideradas e serem desafiadas. Terem alguém à frente também com carisma para puxar as pessoas. E é de admirar bastante, porque é bastante diversificado. Vocês têm cavaquinhos, vocês têm dança, vocês têm teatro, vocês têm... Não é só uma coisa, se fosse uma coisa podiam ser especialistas, ora, só em cavaquinhos, mas não, eles fazem tudo, eles tocam, eles dançam. Só colocamos uma condição. Teatro. Não, só colocamos uma condição, é que tenha um cariz cultural. Porque repare que há muitos
associações culturais e recreativas e desportivas e a nossa associação cultural, ponto. Nós consideramos que cultura é diversão. Diversão não é sempre cultura. Portanto, nós já estamos a promover a cultura, inevitavelmente estamos a criar momentos de diversão, etc. Mas não precisamos pôr lá que ela é recreativa, etc. E, portanto, a vertente cultural para nós é aquilo que nos motiva. Mesmo a nossa adesão ao Santo António e ao Castro Maris é na vertente cultural. É isso que verdadeiramente nos interessa. E as tradições. A recuperação das tradições do Santo António. É a recuperação do arraial tradicional de Santo António. Nós queremos ir ao pormenor. Por exemplo, há um bocadinho não falei da preservação do património, mas só criando isto. Nós fizemos um levantamento de tradições e desse levantamento de tradições ouvimos as senhoras a falar sobre diversas coisas. Há muito para fazer ainda e nós queremos fazer isso, mas ouvimos um grupo de senhoras e desafiámos-las. Neste momento, há bocadinho não falei na música, um grupo fantástico que é chamado a VAP Canta Romariz, que é um grupo de senhoras que vão buscar exatamente aquelas canções, que cantam aquelas canções que se cantavam nas desfolhadas, que se cantavam na vindima, que se cantavam... Lá está as tradições. Exatamente. E essas pessoas, muitas das vezes, é aquilo, são as nossas raízes que estão aqui em causa. É verdadeiramente que isto nos interessa. António foi com o bonequinho, foi com pedir um tostãozinho para a cascata. Não, ainda tivemos nesta última segunda-feira uma recriação dessa tradição, que é aquele trabalho comunitário para o recorte do papel, para os enfeites do Arraial de Santo António. Portanto, estivemos lá um grupo de 15 pessoas na sede a cortar. É um trabalho comunitário. Podíamos ter distribuído o papel e cada um fazia em sua casa, mas não. Nós quisemos que as pessoas se juntassem e saber fazer aquilo que já aprendem umas com as outras e é um trabalho comunitário. Aqueles tramelinhos, não é, que vocês fazem. Sim, e os caixinhos. O nosso tempo já não é muito, não é? Estamos quase a chegar ao final da nossa segunda hora do Infor Manhã. Eu perguntava assim muito rapidamente, sendo uma organização sem fins lucrativos, como é que sobrevive financeiramente a Voltado Apoente? De onde é que vêm os apoios para apoiarem essas vossas atividades, não é? Olha, eu vou-lhe falar de na última Assembleia Geral, fizemos a aprovação de contas e um associado que recebe as informações que toda a gente recebe, fez este comentário. Isto é só para lhe dizer assim, mas nós temos um orçamento tão pequenino para fazer tanta coisa. E eu respondi-lhe, mas porque o importante é que nós somos pequeninos em termos financeiros, mas somos ricos em termos de pessoas, em termos humanos. E este é o nosso verdadeiro fundo de investimento. É ali onde, na realidade, nós vamos buscar. Nós vivemos, essencialmente, das joias, das cotas, e de alguma angariação de fundos que se fazem nos convívios, etc. Mas muito poucos. Porque fora disso, não temos... Tivemos agora uma candidatura à Câmara Municipal, temos apoios da Câmara Municipal, mas especificamente nem é para nós, fomos nós os promotores da candidatura, ficámos em segundo lugar nesse concurso dos apoios à Câmara Municipal, mas que são destinados ao regresso às origens, que nem sequer é uma iniciativa, específica nossa. Portanto, nós apenas fomos promotores, mas tivemos mais 4 ou 5 parceiros que se envolveram nisto. O que significa que verdadeiramente nós não temos, aliás, nós somos contra a subsídio-dependência. Eu costumo dizer, uma associação não se constitui para andar a pedir apoios, porque se for só para isso, na realidade outras pessoas fariam melhor que nós. Claro, tem que ser autodependente, não é? Por si só, ter recursos próprios para poder sobreviver e fomentar as suas atividades. Olha, agradeço a vossa disponibilidade para estarem aqui hoje no programa da manhã, a conversa comigo, no Infor Manhã. Tempo agora apenas para fazerem alguma divulgação, assim, que se lembrem muito rapidamente, qualquer agradecimento, o que queiram aqui fazer. O principal agradecimento, olha, em primeiro lugar quero agradecer aqui ao Fernando por na realidade se ter lembrado de nos fazer aquela homenagem. Eu agradeço aqui ao Eduardo, tão simpática. Aqui da Rádio Infor Média, um bem-aja para a rádio e o nosso muito obrigado, da minha parte. E também, efetivamente, nós aproveitamos todas as possibilidades de nos divulgarmos, porque nós sabemos que o que não aparece na comunicação não existe. E, portanto, nós temos isso por princípio e, portanto, todas as oportunidades e, portanto, agradecemos a oportunidade que nos deram de divulgarmos a nossa associação, de que efetivamente muito nos orgulhamos.
Muito bem, muito obrigado Amigo, mais uma amigo vez. Eduardo, muito obrigado. Muito obrigado. Pela vossa presença aqui nos Todos da Rádio Informédia. Foi um prazer poder conversar convosco e ficar a saber um pouco mais da Associação Cultural Voltado a Poente de Romaria Santa Maria da Feira. Muito bom dia a todos. Muito obrigado, bom dia. São João da Madeira, para todo o norte e centro de Portugal. 106.3 FM Estéreo. Informédia 106.3.